Bem-vindos ao U Debate, nosso espaço para cruzar diferentes perspectivas e promover um intercâmbio intelectual rigoroso sobre o material em análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores impasses que as organizações enfrentam no cenário atual: o verdadeiro papel da liderança na gestão de pessoas, especialmente agora, diante dessa transformação digital acelerada. Exatamente. E, bom, é um prazer estar aqui para essa conversa, especialmente porque esse impasse que você menciona, ele não é só teoria de livro de negócios, né? É a dor diária de quem está ali no chão de fábrica ou no escritório corporativo. A gente está falando de uma tensão muito clara. De um lado, se tem aquela pressão quase sufocante por entregar resultados imediatos. Do outro, a necessidade desesperadora de criar uma cultura de inspiração e autonomia, que, no fim das contas, é o único oxigênio possível para a inovação. Bem por aí. E esse conflito, ele ganha contornos de urgência mesmo quando a gente coloca a inteligência artificial na mesa. Porque a pergunta que fica é: como você cobra eficiência máxima no fim do mês e, ao mesmo tempo, exige que a sua equipe tenha cabeça para aprender a usar ferramentas tecnológicas totalmente disruptivas? Para guiar nossa análise de hoje, nós vamos destrinchar as pesquisas mais recentes sobre tendências de RH, projetadas para 2026, além daquelas teorias de ambidestria organizacional e alguns estudos de caso bem emblemáticos que estão no nosso material. Perfeito. E já para deixar as cartas na mesa logo de cara, eu vou defender aqui que focar obsessivamente nessas métricas financeiras de curto prazo sufoca a própria inovação que as empresas tanto dizem buscar. Para mim, é absolutamente imperativo priorizar uma cultura de autonomia e segurança psicológica. O que a literatura acadêmica chama de exploration, sabe? Só assim para a verdadeira transformação tecnológica acontecer. Certo. E eu, por outro lado, vou argumentar que a inovação não vive de luz, né? Diante de um cenário econômico altamente restritivo como o atual, a gestão de pessoas precisa sim ancorar a inovação na entrega de resultados concretos e numa eficiência estruturada. É a famosa exploitation. Porque, convenhamos, sem pagar as contas hoje, não existe o tal futuro tecnológico de amanhã. Bom, já vi que a gente não vai concordar tão facilmente hoje. Mas por onde você quer começar a construir essa sua ideia de que a eficiência precisa obrigatoriamente vir antes da autonomia? Olha, vamos olhar para a realidade nua e crua dos dados. A inovação não existe num vácuo financeiro. Ela exige recursos pesados. E de onde vem esse dinheiro? Vem da eficiência nas rotinas que já estão consolidadas. Se a gente pegar o estudo do Great Place to Work projetado para 2026, o retrato é de um mercado com o freio de mão puxado. A incerteza sobre novas oportunidades de negócio atingiu o maior nível histórico. O mercado está cauteloso, isso é inegável. Muito cauteloso. A intenção de contratação, por exemplo, ela caiu de 51% para 44,7%. Diante dessa retração brutal, você sabe qual é a prioridade número 1 para o RH pelo 5º ano consecutivo? É a liderança. Mas não é qualquer liderança. É uma liderança especificamente orientada a resultados. A pesquisa mostra que a competência de entrega de resultados saltou para o topo absoluto do ranking do que as empresas procuram hoje. E aqui vem um dado muito revelador. A empatia, que foi a grande palavra de ordem nos discursos corporativos dos últimos 3 anos, caiu para o 4º lugar. O que, se a gente parar para pensar com cuidado, é um sinal de alerta gigantesco para o mercado corporativo. Pode até ser um alerta, mas é, acima de tudo, um choque de realidade. É uma mudança de paradigma brutal, sabe? Isso prova que a gestão de pessoas precisa ser pragmática. Aquela fase do RH ser apenas um conselheiro fofinho acabou. O foco agora é totalmente baseado em métricas de performance para garantir a sobrevivência e o lucro da organização no curto prazo, antes da gente poder sonhar com grandes disrupções tecnológicas de longo prazo. Mas eu vejo essa queda da empatia e essa obsessão por resultados imediatos de uma maneira bem diferente da sua. Para mim, isso não é pragmatismo. É um tiro no pé quando a gente olha para a sustentabilidade da empresa no tempo.
A inovação tecnológica, e aqui a adoção massiva da inteligência artificial é o melhor exemplo, ela exige uma reconfiguração profunda das operações e do próprio modelo de negócios. Mas a reconfiguração custa caro? Alguém tem que pagar essa conta. Custa caro, com certeza. Mas ela morre na praia, sob essa pressão exclusiva por métricas financeiras imediatas. A liderança que o cenário de 2026 exige é a do chamado gestor 4.0. E o que é esse gestor, na prática? Ele não é um feitor de metas trimestrais com chicote na mão. Ele é um orquestrador estratégico, um facilitador que cria um ambiente seguro para experimentação. Você citou os dados do Great Place to Work agora há pouco, mas você deixou de fora um número assustador. O turnover voluntário aumentou em 39,2% das empresas. As pessoas estão pedindo demissão. Exatamente. E por que isso acontece num mercado que, como você mesma pontuou muito bem, está cauteloso e contratando menos? Os dados sugerem fortemente que, com o retorno de modelos rígidos e essa cobrança cega por resultados, os talentos simplesmente perderam autonomia e flexibilidade. Focar só na entrega imediata inibe o risco, e sem risco não tem experimentação. Sem experimentação, ninguém adota tecnologia complexa. A inovação morre na raiz, porque a cultura corporativa não dá o tempo necessário para o aprendizado humano. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação com o turnover, mas vamos colocar os pés no chão sobre o perfil desse líder e a pressão real do mercado. O líder corporativo de 2026, ele não trabalha num laboratório acadêmico com financiamento infinito. Ele opera com orçamentos estrangulados. A gestão ágil, que muita gente acaba confundindo com ausência de regras ou autonomia total para fazer o que quiser, ela foi criada justamente para adaptar a empresa à sobrevivência e ao lucro imediato. Mas gestão ágil não é microgerenciamento, é colaboração. Não é microgerenciamento, claro, mas é foco implacável em entrega. Investir pesado em criar ambientes puramente inspiracionais é um risco tremendo, quando a própria pesquisa que a gente avaliou aponta que 61,4% das empresas têm dificuldade real para preencher vagas pela falta de qualificações técnicas básicas. Pensa comigo. Se a sua equipe não tem a base técnica sólida, dar autonomia irrestrita e tolerância ao erro não é inovar, é simplesmente tolerar a ineficiência. A liderança precisa cobrar a execução da rotina, porque é ela que financia qualquer tentativa de adotar a IA. Mas como você justifica essa cobrança implacável quando a gente olha para a base da pirâmide da empresa? Deixe-me trazer a perspectiva de quem realmente sofre essa pressão no dia a dia. Essa mentalidade focada apenas na execução rotineira é exatamente a engrenagem que tritura e afasta os talentos raros que as empresas dizem não encontrar. O material nos mostra claramente o problema das resistências internas. Pensa no gerente intermediário, aquele profissional que está ali, espremido entre a pressão da diretoria e a capacidade da operação. O famoso recheio do sanduíche corporativo, né? Isso, o recheio do sanduíche. Quando esse gerente intermediário é cobrado de forma implacável apenas por redução de custos ou por resultados do trimestre, o que ele faz? Ele bloqueia a inovação. Ele evita adotar novas tecnologias porque ele sabe que a curva de aprendizado inicial da equipe vai fatalmente derrubar os indicadores dele naquele mês. E isso gera uma tensão imensa com as equipes operacionais que querem inovar. Uma cultura rígida que pune a queda temporária de produtividade, que é absolutamente natural quando se aprende uma nova ferramenta, causa sobrecarga e causa burnout. O líder focado só na meta imediata mata o projeto inovador antes mesmo de ele rodar a primeira versão. Esse é um ponto excelente. E eu concordo que o gerente intermediário não pode ser penalizado injustamente por inovar. Mas é exatamente aí que a gente precisa trazer para a mesa um conceito central do nosso material, a ambidestria organizacional. E, mais especificamente, a ambidestria estrutural. Que na prática é aquela ideia de separar fisicamente quem paga as contas de quem inventa o futuro, certo? Exatamente. Para quem talvez não tenha tanta familiaridade com o jargão, imagine o seguinte: a organização não precisa, e eu diria que nem deve, exigir que o mesmo analista que tem que bater a meta rigorosa de vendas na sexta-feira seja a pessoa responsável por sentar e pensar na disrupção da inteligência artificial para a próxima década.
É humanamente impossível exigir as duas coisas do mesmo cérebro, ao mesmo tempo. É o equivalente a querer trocar o pneu do carro com ele em movimento na estrada. Perfeito. E na ambidestria estrutural, você resolve isso criando unidades literalmente separadas dentro da empresa. Você monta spin-offs internos ou squads multidisciplinares que são blindados dessa pressão diária. Eles cuidam do novo, da exploração, o que a teoria chama de exploration. Enquanto isso, a gigantesca máquina corporativa tradicional continua focada na exploitation, ou seja, em extrair eficiência, manter as rotinas e garantir o lucro no fim do mês. E como isso se aplica à adoção da inteligência artificial na sua visão estrutural? De forma muito pragmática. Os dados no nosso material mostram que 58,1% das empresas fazem um uso apenas relativo da IA e só 24% a utilizam de maneira intensa. Por quê? Porque o uso não pode ser uma brincadeira livre, não pode ser um oba-oba. Ele tem que ser direcionado estrategicamente para ganhos produtivos reais. Olha a própria área de RH. 51% já aplicam o IA em recrutamento e análise de dados. A capacitação nessas novas tecnologias tem que ser hiperfocada, guiada por métricas claras de eficiência em áreas específicas, e não uma exploração desordenada pela empresa inteira. Olha, a teoria da ambidestria estrutural é lindíssima no papel. Separar a galera da rotina da galera da inovação parece lógico demais. Mas na prática real da transformação digital, sabe o que isso faz? Cria silos intransponíveis. Cria uma espécie de torre de marfim da inovação, onde meia dúzia de iluminados fica brincando com inteligência artificial, enquanto o resto da empresa continua operando no século passado, apagando incêndio. É por isso que eu defendo firmemente a ambidestria contextual. Que é um modelo onde todo mundo faz tudo ao mesmo tempo. É um modelo onde a cultura permite que a inovação seja distribuída. O material nos traz um exemplo brilhante disso. O caso da Site Blindado e o sistema Mesa SA. Lá, a organização se recusa terminantemente a criar um time de apoio isolado só para inovar. Os próprios colaboradores dividem o tempo entre a rotina maçante e os projetos de inovação. Tem uma frase do gestor, nesse caso, que é cirúrgica. Ele diz: "No meu time só quero ver jogador em campo." Mas você há de convir que isso exige um nível de maturidade da equipe que é gigantesco. Exige, claro que exige, mas é o único modelo que realmente escala a transformação digital. Esse modelo exige que todos tenham autonomia para julgar como dividir o próprio tempo entre as demandas do dia a dia e o aprendizado de novas tecnologias. Se a capacitação em IA fica presa naquela sua ilha de especialistas do squad, a empresa como um todo falha. O material, inclusive, relata situações reais de colaboradores sêniores, pessoas que são o coração do negócio, que evitam de todas as formas fazer treinamentos em novas ferramentas. O que, francamente, é um absurdo, considerando a necessidade urgente de atualização técnica que a gente tem hoje. Mas por que eles evitam? Já parou para pensar? Porque eles têm medo de que, ao parar algumas horas para aprender, a produtividade deles caia no curto prazo e eles sejam punidos na avaliação de desempenho do semestre. Isso prova por A mais B que, se a cultura não priorizar o tempo para aprendizagem de forma disseminada por toda a empresa, a tecnologia simplesmente não escala. A inovação fica engarrafada na diretoria. Falando em avaliação de desempenho e punição, esse é o coração do problema, não acha? Você citou com muito entusiasmo o caso do site blindado, mas a gente não pode esquecer de um detalhe muito crucial que está no texto. Eles utilizam intensamente sistemas de avaliação de desempenho e indicadores financeiros. A ambidestria contextual não elimina de jeito nenhum a cobrança por resultados. Não elimina, eu não disse que elimina, mas precisa mudar a forma de medir. Só que não pode abandonar os indicadores tradicionais só para parecer mais amigável à inovação. Ideias disruptivas só têm valor real para uma corporação se elas puderem ser validadas comercialmente e trazerem sustentabilidade para a operação. Vamos pegar um exemplo bem tangível do próprio material: a saúde mental no trabalho. Isso afeta diretamente a questão do burnout e da tal segurança psicológica para inovar que você tanto defende. Com certeza.
é a base de tudo, na verdade. Sem saúde mental, ninguém inova. É de colocar uma mesa de ping-pong na Copa, fazer uma palestra motivacional no Setembro Amarelo e achar que o RH resolveu o problema. Em 2026, a saúde mental virou um modelo técnico e preventivo. O mapeamento de riscos psicossociais triplicou, muito impulsionado por regulações governamentais rígidas, como a NR01, ou seja, virou compliance, virou um indicador técnico de risco corporativo. Da mesma forma, a avaliação de quem inova precisa de compliance de resultados. A ideia inovadora, a nova aplicação de IA, ela precisa provar o seu valor através de métricas de performance claras e não só de boas intenções e post-its na parede. Eu concordo plenamente que a saúde mental se tornou e deve ser mesmo uma política organizacional estruturada e pautada por regulamentações como a NR01. É um avanço enorme para o mercado. Mas espera aí, vamos destrinchar isso direito. A gente não pode fechar os olhos para a causa raiz desse adoecimento. Por que a NR01 agora nos força a mapear riscos psicossociais com tanto rigor? Porque a causa principal desse burnout generalizado é justamente essa cobrança excessiva, cega e imediata por resultados que ignora completamente o tempo humano de adaptação tecnológica. Mas a empresa precisa faturar para manter os empregos. Isso é o básico do capitalismo. Ninguém aqui discorda da importância do faturamento. A questão central é como você avalia o percurso até esse faturamento. Quando os sistemas de avaliação de desempenho são baseados exclusivamente em metas financeiras imediatas, eles inibem categoricamente o comportamento inventivo. Inovar, por definição, envolve tentativa, erro e falha. Pensa numa situação prática. Como você avalia no fim de um semestre um colaborador que passou 4 meses testando uma aplicação nova de machine learning? A aplicação falhou, mas gerou um aprendizado estratégico imenso para o próximo ciclo de produtos da empresa. Bom, se a métrica principal for o retorno sobre o investimento, o famoso ROI imediato, lamento, mas esse projeto fracassou. E é exatamente aí que o seu modelo pragmático quebra. Se a métrica é só financeira, ele será punido severamente na avaliação de desempenho. E sabe o que ele vai fazer no semestre seguinte? Ele vai voltar correndo para a rotina segura, repetitiva e medíocre. A avaliação precisa desesperadamente incorporar dimensões qualitativas. Tem que medir critérios como colaboração entre áreas, capacidade de prototipagem e, acima de tudo, a resolução de problemas complexos, que, aliás, o próprio levantamento do GPTW aponta com todas as letras como a habilidade número 1 mais valorizada em 2026. Se o RH não criar métricas para recompensar o risco calculado, ninguém vai se arriscar. Olha, eu não estou muito convencida por essa sua linha de raciocínio, não. Porque celebrar o aprendizado e o esforço é lindo, mas não pode substituir a responsabilidade do indivíduo. Você não pode ir até o conselho de administração e dizer: olha, perdemos dinheiro este trimestre, mas o aprendizado da equipe foi incrível. O material nos mostra que a flexibilidade é crucial, sim. Inclusive, o formato presencial subiu para 51,1%, mas 37,1% dos profissionais ainda recusam ou aceitam vagas baseados inteiramente no nível de flexibilidade que a empresa oferece. O que só prova o meu ponto de que as pessoas querem e precisam de autonomia. Sim, a gestão de pessoas pode e deve oferecer essa flexibilidade de formato como uma ferramenta de atração e retenção de talentos. Mas o contrato psicológico tem que ter uma contrapartida muito clara. Eu te dou flexibilidade, mas exijo que você me entregue as metas sólidas. A transição para um modelo de avaliação puramente baseado em competências suaves ou em esforço de inovação, ignorando o impacto real no lucro, esbarra em um muro de concreto chamado mercado de capitais. É preciso encontrar um meio-termo pragmático onde essa resolução de problemas complexos que você citou se traduza obrigatoriamente em redução de custos, otimização de tempo da equipe ou novas receitas tangíveis no final do dia. O problema fundamental desse argumento da responsabilização imediata é o timing, é o tempo de maturação.
A literatura que estamos analisando aponta exaustivamente que projetos de inovação tecnológica profunda têm ciclos muito mais longos e aumentam a incerteza no curto prazo. A pressão do conselho por lucros a cada 3 meses é real, mas é exatamente por isso que as lideranças de RH e a alta gestão precisam atuar como verdadeiros escudos para as equipes operacionais. Escudos contra a própria empresa? Isso não faz muito sentido operacional. Escudos contra o imediatismo da diretoria financeira. O gestor 4.0 tem que mediar esse conflito interno. Sem essa proteção, a gente volta àquele relato emblemático do colaborador sênior da área de manufatura citado no nosso material. Lembra dele? Ele conta que acompanhou 3 tentativas de implementar sistemas automatizados na fábrica. As 3 fracassaram miseravelmente e eles voltaram para o método analógico da prancheta. Por quê? Porque não houve tempo de treinamento adequado e a diretoria exigiu resultados imediatos. O imediatismo financeiro impediu a tecnologia de se consolidar. A liderança estratégica não é a que bate o chicote da meta, é a que consegue convencer a alta direção de que tolerar o fracasso num teste de software não é queimar dinheiro na fogueira, mas sim investir em pesquisa e sobrevivência futura. Olha, essa proteção que você menciona faz sentido em certo nível, mas a capacitação tecnológica também precisa ser estratégica e delimitada. A empresa não é um parque de diversões aberto para as pessoas testarem o que quiserem. Se a gente olhar o estudo da FGV que compõe nosso material, vemos diretrizes muito cruas e objetivas para a área de tecnologia. Eles falam em foco no negócio. O que isso significa na prática? A empresa deve desenvolver tecnologia internamente apenas para suas atividades fim e deve buscar soluções prontas de prateleira para o resto. Mas como você decide de cima para baixo quem deve aprender o quê? Pelo retorno prático que aquilo vai dar. Treinar a organização inteira indefinidamente em tecnologias emergentes, sem um escopo claríssimo de onde aquilo vai ser aplicado, gera um desperdício monstruoso de horas úteis. O equilíbrio que eu defendo está em fornecer trilhas de aprendizagem hiperfocadas. O profissional precisa olhar para o curso de IA e ver imediatamente como aquilo vai acelerar a rotina diária dele, melhorando os próprios KPIs dele e, por tabela, os indicadores da empresa. É só assim, atrelando o aprendizado à eficiência operacional imediata, que a gente garante que o investimento milionário em pessoas se pague. Mas repara numa coisa, é exatamente essa visão estritamente funcionalista de treinar o funcionário só para melhorar o KPI de amanhã que cria abismos de conhecimento irreparáveis dentro da empresa. O material traz um estudo de caso muito rico sobre isso, é o caso da empresa C. Quando essa empresa decidiu oferecer capacitações em linguagem de programação Python para todas as áreas, incluindo marketing, finanças e RH, sabe o que aconteceu? Provavelmente eles gastaram muito tempo de pessoas que não tinham o menor perfil para ser programadores. Pelo contrário, eles promoveram uma difusão de competências que gerou ideias inovadoras completamente fora da caixa do departamento de TI. Profissionais de finanças automatizaram relatórios super complexos sozinhos. Por outro lado, a área de logística dessa mesma empresa ficou de fora dessa capacitação geral por conta de uma gestão local focada só na meta do dia a dia. Resultado, continuou operando de forma arcaica, criando um gargalo que atrasou a inovação da empresa inteira. Mas você não pode exigir que todo mundo precise saber Python para a empresa funcionar bem. E aí que eu trago um termo essencial do nosso material para quem está acompanhando a nossa discussão. A inovação tecnológica é um fenômeno sociotécnico. E vamos explicar isso melhor para clarear para o nosso ouvinte. Claro! Fenômeno sociotécnico significa que adotar uma tecnologia não é só comprar um software de IA caro e instalar nos computadores da equipe. É entender a relação social, cultural e humana com essa ferramenta. Depende inteiramente da socialização do conhecimento. Se a gente não formar uma base cultural coletiva, onde o funcionário de qualquer área entenda a lógica por trás da inteligência artificial, a empresa vai ficar eternamente refém de consultorias externas caríssimas ou daquelas ilhas de meia dúzia de especialistas internos. No mundo projetado para 2026, ter ilhas de conhecimento tecnológico isoladas num mar de analfabetos digitais
é o maior risco que uma corporação pode correr? Olha, eu acho que esse é um ponto de inflexão excelente para a gente começar a sintetizar as nossas visões à luz dessa discussão, que hoje foi bastante intensa e produtiva. Da minha parte, o que os dados robustos, como o estudo da FGV e o levantamento GPTW nos mostram, é muito cristalino. A gestão de pessoas só consegue ser um motor real da transformação digital quando ela tem a coragem de ancorar a inovação na eficiência operacional. Sem perder de vista o faturamento trimestral, no seu modelo. Exatamente. E em mercado de extrema cautela corporativa, com orçamentos estrangulados e uma escassez gigantesca de mão de obra tecnicamente qualificada, a prioridade absoluta precisa ser uma liderança pragmática, orientada a resultados que consiga entregar métricas tangíveis hoje. Porque é essa base de excelência e previsibilidade na rotina operacional que financia, que subsidia e que viabiliza qualquer aventura no terreno incerto das tecnologias emergentes, como a inteligência artificial. Entendo sua posição. E a minha síntese vai num caminho estruturalmente diferente. Para mim, a eficiência isolada, essa obsessão implacável pelo trimestre, é o caminho mais rápido para a obsolescência. Se a empresa não provocar uma mudança cultural profunda, que garanta de fato a autonomia, o tempo de estudo e a tolerância ao erro em protótipos, ela vai acabar sufocando o espírito intraempreendedor das suas próprias equipes. Você acha que o foco exclusivo no curto prazo espanta os verdadeiros talentos? Os números provam isso cabalmente. A pressão exclusiva por métricas financeiras de curto prazo assusta quem quer inovar, gera burnout em massa, dispara o turnover voluntário para a casa dos quase 40% e impede categoricamente que a empresa conclua sua transformação digital. A verdadeira liderança na era da IA precisa ser, antes de tudo, um escudo protetor e um facilitador ativo da aprendizagem, e não apenas um vigilante de planilhas de resultados. Apesar dessas nossas divergências profundas sobre onde colocar o peso maior na balança da gestão de RH, há pontos de convergência muito claros e inegáveis no material que a gente analisou hoje. Nós dois reconhecemos, por exemplo, que o grande santo grau corporativo hoje é atingir a tão sonhada ambidestria organizacional. Exato, aquele paradoxo dificílimo de buscar a excelência e a redução de custos na rotina diária e, simultaneamente, ter a energia e os recursos necessários para explorar o desconhecido. E nós concordamos plenamente nesse conceito que você trouxe muito bem no final. A adoção de novas ferramentas disruptivas não é, nem de longe, um desafio restrito ao departamento de TI. Ela é um fenômeno inerentemente sociotécnico. Sem dúvida nenhuma, o sucesso de qualquer software, de qualquer algoritmo avançado de inteligência artificial ou plataforma em nuvem depende incondicionalmente do fator humano. Depende do engajamento orgânico, da saúde mental bem gerida, da cultura de segurança e da clareza que o RH e as lideranças conseguem construir no dia a dia com as pessoas. Se as pessoas não abraçarem a ferramenta e não entenderem o porquê dela, o investimento milionário em tecnologia não serve para absolutamente nada. Perfeito. A complexidade colossal do ambiente corporativo moderno, especialmente sob essa pressão econômica e tecnológica projetada para 2026, exige que os gestores de recursos humanos consigam apreciar, ponderar e equilibrar essas múltiplas perspectivas que debatemos. O material de pesquisa oferece caminhos riquíssimos e muito variados para os profissionais explorarem, dependendo, obviamente, do grau de maturidade da cultura interna, do orçamento disponível e da realidade específica de cada organização. Com certeza, é um equilíbrio na corda bamba extremamente desafiador de ser alcançado e que vai demandar muita tentativa, erro, observação atenta e uma capacidade de adaptação contínua de absolutamente todos os líderes envolvidos nesse processo de transformação. Para que avaliem qual dessas abordagens ou qual mistura inteligente delas faz mais sentido e se aplica melhor aos desafios reais das suas equipes e empresas. Um grande abraço e até a nossa próxima análise de O Debate.